Júlio, nosso cunhado, o Léo pregou aqui na inauguração da igreja. Pastor José, fica à vontade, posso orar pelo Senhor? Sim. Nós estendemos essa mão aqui. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, pelo teu servo, te louvamos pela vida dele, por todo o tempo que tu tem usado o teu filho. Senhor, que ele possa ser boca de Deus aqui nesse lugar. Que o teu Espírito Santo possa usar ele com liberdade, e que tudo aquilo que ele possa falar, o teu nome possa ser glorificado, exaltado, e possamos sair daqui amando muito mais esse Cristo amado, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz. Amém. A paz do Senhor. Boa noite. Shalom. Quantas saudações bonitas, né? Vamos assentar, por gentileza. É uma honra estar aqui neste tempo muito bonito. Vocês estão de parabéns pelo zelo ao Senhor. Tudo bonito, tudo certinho. Meu Deus, que lugar aconchegante. E Deus gosta quando nós nos mostramos zelosos para com as coisas dele, porque a gente sabe que tudo que Deus fez, está escrito lá no Gênesis, é bom. Interessante, né? Que Deus não tinha ninguém para dar nota para ele, mas a Bíblia diz, e Deus olhou e viu que era bom. E Deus olhou e viu que era bom. Ele chegou um momento que ele deu nota máxima, muito bom. E eu creio que essa nota máxima foi quando ele criou o homem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você sabia? Assim, não estou acostumado a falar assim, não. Alguém que está pertinho de você, pode chegar à vontade, mas fica à vontade, né? Estamos na casa do Pai. Peraí, casa do Pai. Nós estamos na casa de Deus, tá? Mas, então, a Bíblia diz assim, onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Então, na casa de Deus a gente pode abrir a geladeira, não é assim que a gente faz numa casa onde há intimidade. A gente abre a geladeira, senta no sofá, se dependendo da intimidade, deita na cama e está tudo certo, né? A intimidade. Mas é muito bom estar com vocês aqui. E somos pastor lá no Rio de Janeiro, uma cidade muito pequena. Já teve muita gente, mais de 60 mil habitantes, muitos anos atrás. E eu tive o cuidado de, quando Deus me levou para aquela cidade, de conhecer a cidade. E foi uma cidade muito sofrida pelas doenças de uma época difícil, né? E morreu muita gente, e a calamidade foi tão grande que as pessoas saíam para entrar em casas, principalmente sítios, fazendas, e quando abriam uma porta estava a família toda morta. Então foi uma cidade que sofreu muito, né? E hoje temos lá 23 mil habitantes. Deus me tirou lá do Rio de Janeiro, de uma comunidade, né? Morando no Rio, ali, Copacabana, Barra da Tijuca e tudo, e me levou para Silva, um lugarzinho de roça. Mas eu estou feliz porque o melhor lugar de nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Nossa vida, ela é feita de decisões. Eu não sei se você já prestou atenção na sua própria caminhada, porque todos nós erramos, nem sempre acertamos, né? Quando a gente estudava e outros ainda estudam, nem sempre a gente faz o gabarito da prova. Então, a nossa vida ela é feita de decisões.
lá na frente vamos ver as consequências. Eu penso assim, uma linha reta. Você seguindo essa linha reta, você vai exatamente chegar lá onde a reta que começou. Mas quando a gente faz um pequeno desvio, assim, pouquinho, a princípio parece que não tem problema nenhum, mas à medida que a gente vai esticando esta reta, ela vai se distanciando do original. Então, muitas das vezes, a nossa vida, nós tomamos decisões que parecem que não tem nada demais, mas esta decisão, ela pode avançar e se distanciando exatamente da direção correta que deveríamos tomar. Então, é um cuidado que nós precisamos ter seguindo ao Senhor, né? Moisés, eu gosto muito da prática de Moisés, que ele verdadeiramente foi um cuidador de milhões. Então, muita experiência, mas Moisés um dia disse: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Então, queridos, temos um Deus que nos deu o Espírito Santo quando nos convertemos. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. Então, digo para vocês, eu estou me sentindo muito à vontade aqui e agradecendo a Deus pela vida do pastor Jorge, pela irmã Cristina, né? Ele já contou, já elogiou praticamente todo mundo. Ele agradece a Deus pela congregação, pelas ovelhas que tem dado para ele. Então, irmãos, a gente, quando é guiado pelo Espírito Santo de Deus, pastor Jorge já deve ter sofrido isso, e às vezes a gente chega e prepara mensagem aqui, mensagem ali, e de repente Deus diz assim: não é nada disso que eu quero que você pregue. E aí, como é que a gente fica? Mas quando nós estamos na mão de Deus, Deus nos ajuda, nos sustenta. Ô Júnior, cadê o Júnior? Cadê meu filho? Eu não sei se você conhece aquela canção que o Senhor tinha me dado. Deus está neste lugar para nos abençoar. Não há o que temer, basta nele crer. É Jesus quem vai operar. Desculpa, mas eu gosto de ficar à vontade. Posso ficar à vontade? Então, é uma canção, o Senhor me deu muitas canções, né, para a glória do nome dele. Gravei algumas, mas escondi, não publiquei, ficou assim mesmo. Mas o mais importante é a gente sentir que Deus se agradou daquilo que foi feito para ele. Então a canção é assim, é menor. Deus está neste lugar para nos abençoar. Não há o que temer, basta nele crer. É Jesus quem vai operar. Vamos cantar. Deus está neste lugar para nos abençoar. Não há o que temer, basta nele crer. É Jesus quem vai operar. A liberdade, a liberdade, a liberdade onde Deus está. A liberdade, a liberdade, a liberdade onde Deus está. Vamos cantar de novo para você guardar, né?
Senti que vai cantar, pode cantar. Deus está neste lugar para nos abençoar. Não há o que querer, basta Ele crer. É Jesus quem vai operar. A liberdade, a liberdade, a liberdade onde Deus está. A liberdade, a liberdade, a liberdade onde Deus está. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos, primeiramente, em Atos capítulo 3. Os irmãos podem ficar sentados, que a gente vai lendo um pouquinho, né? Tem alguém aqui nos visitando? Visitantes. Você veio aqui, você foi convidado, você veio para este culto. Tem alguém? Levanta a mão assim, alguém? Ah, que bom. Muito bom a sua presença. Deus abençoe muito você e a sua família. Amém? Amém. Então, irmãos, é interessante que o pastor Jorge, na sua introdução, ele falou sobre duas situações, uma sobre Lídia, outra sobre o carcereiro, e tudo aconteceu porque eles estavam indo para a oração. A palavra diz lá: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, Deus, Ele faz uma exigência para nós quando a gente se apresenta para Ele. Assim como devemos, quando nós cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós devemos entregar a Ele todo o nosso coração. É assim? Todo o nosso coração. Então, Jesus, Ele não gosta de meio termo. Eu costumo, às vezes, dizer para a minha igreja que quando você vai conversar com alguém, como é que você está? E a pessoa diz assim: eu estou mais ou menos. Eu digo para os irmãos: ó, Jesus diga assim: seja o vosso falar, sim ou não. Então, mais ou menos, é como um barco que está numa tempestade. Ó, uma hora pode virar, não sabe se é mais, não sabe se é menos. Então, as coisas do Senhor é sim e não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E também diz pela boca do profeta: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então, irmãos, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus é um aprendizado. Não se escandalize, mas eu já tive algumas vezes conversando com Deus, dizendo: Senhor, me ensina a ser pastor. Porque às vezes a pessoa pensa que sabe muito e diante de Deus a gente não sabe nada. Senhor, me ensina a ser pastor. Senhor, me ajuda a ser pastor. Eu me lembro que já em Silva Jardim, peguei uma igreja com 18 pessoas desanimadas, muito desanimadas. E eu gosto muito de orar de madrugada, porque um dia o diabo tentou me enganar, né? Deus te ama nada, né? Porque eu não sei se você já percebeu que todos nós éramos improváveis. Eu me sentia um improvável. Eu era o menor da minha família, o caçula, o meu irmão acima de mim, 9 anos acima. O improvável, o mais arteiro dos irmãos era eu.
esse jogador de futebol, compor músicas, né? Fizeram sucesso. Mas Deus me chamou. Meu Deus, como é que o Senhor me chamou? Mas, irmãos, Deus chama os improváveis. Vai ver na Bíblia quantos improváveis. Paulo era um improvável, perseguidor da igreja. Mas aí, numa madrugada, Deus falou comigo, me acordou e disse: procura ver o estado do teu gado. É o que está na Bíblia. Eu fui para a Bíblia e falei: meu Deus, é isso, procura conhecer. Porque tinham 18 pessoas e eu ainda não conhecia aquelas ovelhas. E aí fiquei surpreso, porque aquelas ovelhas não conheciam a palavra. A nossa conversão é uma revista para toda a Convenção Batista Renovada, e estávamos estudando escatologia, e ali tinha irmãos com alguns anos de crente que não sabiam um versículo de cor. Aí eu conheci o coração do gado e falei: vamos começar do zero. Mas graças a Deus, irmãos, Deus fez coisas maravilhosas. Então eu gosto muito do pastor Jorge, que o negócio dele é palavra, palavra, palavra. É isso mesmo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui a gente vê o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Diz aqui, Atos capítulo 3, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. O que eles estavam fazendo? Estavam indo para a oração. Igreja amada, é um tempo de muita oração. Sabemos que o amanhã pertence a Deus, mas quando olhamos para os evangelhos, principalmente Mateus capítulo 24, quando Jesus revela o final dos tempos, e quando a gente abre os olhos, a gente vê: nós estamos no final dos tempos. Nós somos a igreja que vamos fechar o histórico da igreja que começou lá, exatamente aqui na igreja primitiva, livro de Atos, quando a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, né, vocês conhecem Atos 2, veio fogo, línguas repartidas como fogo, etc. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, ela começou um relatório, escreveu um relatório da igreja, e nós neste tempo temos a responsabilidade de finalizar o relatório da igreja, e este relatório será findo quando a igreja for arrebatada nos ares, e aí estaremos todos juntos com o Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então a gente vem aqui, os apóstolos iam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E vou dizer para você, coisas surpreendentes acontecem quando nós vamos para a oração. A oração precisa ser um hábito em nossas vidas, assim como nos alimentamos, e Criciúma tem uma comida muito boa, e eu quando venho aqui, eu tenho que vigiar, porque senão eu posso voltar um pouquinho mais gordinho, porque eu não sou gordo, um pouquinho mais de quilos, né, de peso. Mas, irmãos, o buscar a presença de Deus, o se alimentar da palavra, ter prazer na palavra de Deus, irmãos, isso Deus gosta. E eu estava falando, né, que eu estava orando de madrugada, e um dia o inimigo disse: eu disse assim: Senhor, muito obrigado, porque eu te amo, Senhor, eu te amo. A gente às vezes fala assim: eu te adoro. O inimigo falou assim: você ama o Senhor nada. Aí tentou passar as minhas artes, mas o Espírito Santo de Deus me levou para a palavra, e na palavra diz assim: Deus ama aqueles que o buscam de madrugada.
Você quer ter certeza que Deus te ama mesmo, se você tem dúvida? Busca o Senhor de madrugada, porque está escrito, e se está escrito é verdade, nós cremos. Deus ama aquele que o busca de madrugada. E você começa a orar aos pouquinhos, talvez começa com 5 minutos, aí vai aumentando, a carne reclama, não é isso? Que é uma guerra na nossa interior, do espírito contra a carne, carne contra o espírito, mas você insiste e começa a declarar para Deus que o ama. Irmãos, é coisa linda quando nós nos dedicamos no caminho da adoração, indo para a adoração. E a princípio é como se Deus fosse um estranho para nós, porque gaguejamos, não sabemos como orar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, até mesmo a orar. Daqui a pouco você não está orando mais 5 minutos, você está orando meia hora. Quando você vai ver, você está orando 1 hora. E é bacana porque quando você vai orando e aumentando o tempo, é como se a gente estivesse na eternidade. Desculpe o exagero, mas a eternidade não existe mais tempo. Então, quando nós estamos orando na presença de Deus, nós não sentimos o tempo passar. E quando você para e acaba de orar, já se passaram 2 horas orando, mas é a habitualidade. E aqui, esses 2 apóstolos, eles viram em Jesus homem, um homem de oração. Ele sempre subia o monte e orava. Então a gente vê todo o exemplo de Jesus. E aí a gente vê que Pedro e João já estavam cheios do Espírito Santo, porque foi logo a seguir a organização da igreja, aquela pregação bonita de Pedro, né? E agora eles estavam indo para a oração, e ali estava um homem mendigando, pedindo esmola. E eu fico, irmãos, maravilhado, porque o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, mas também é o mesmo hoje. Amém? Amém. O que Ele fez ontem, Ele também faz hoje, e eternamente, porque o nosso Deus é eterno. E aí, eles veem aquele homem pedindo esmola, e eu não sei como é que as pessoas fazem aqui. Lá no Rio de Janeiro já pararam de pedir, mas no tempo, né, eu estou com alguns meses aí para chegar aos 80, né, mas no meu tempo lá, então a gente via uma esmolinha, pelo amor de Deus. Não sei se aqui era assim também, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aquele homem estava esperando uma esmola. E a gente vê como Deus é tremendo, irmãos. O mundo está pedindo esmolas, porque tem gente desesperada, gente buscando suicídio, famílias sendo destruídas, e tantas coisas acontecendo. E muitas das vezes a pessoa vai até pedir um socorro. E a gente vê na Bíblia quantas pessoas pedindo socorro a Jesus, e Jesus dava muito mais além do que elas estavam imaginando. E aconteceu aqui com este homem que pediu uma esmola. Mas a gente vê Pedro e João cheios do Espírito Santo e passando, vendo aquele homem. Quantos anos aquele homem pedia esmola, né? Naturalmente a família colocava ele de manhã e tirava de noite. E Pedro diz: olha para nós, igreja. O mundo precisa olhar para nós. Precisa olhar para nós. Porque muitas das vezes nós damos apenas aquelas esmolas que qualquer pessoa pode dar. Mas Deus
Ele quer que a sua igreja dê aquilo que o mundo não pode dar. É um desafio. Eu creio que Deus está nos desafiando, irmãos. Olharmos e ver que Ele nos escolheu para coisas maiores. Porque Jesus disse: olha, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. Então a igreja, ela precisa ser despertada para obras maiores. Amém, queridos? Vocês concordam? Então, para nós precisamos de um despertamento, meu Deus, precisamos fazer obras maiores, porque Deus é fiel. E aí, Pedro diz: olha para nós. E aquele homem, diz a Bíblia, que ele pensou que ia receber alguma coisa, e Pedro diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E Pedro pega aquele homem, ele fica em pé, e diz a Bíblia que ele entrou no templo saltitando, curado. Mas a gente vê quando e como começou isso. Porque Pedro e João estavam indo para a oração. Amém, queridos? O pastor Jorge iniciou falando sobre Lídia, né? Aí já era Paulo e Silas, está lá em Atos capítulo 16. Verso 13. No dia de sábado saímos fora das portas, claro, da cidade, para a beira do rio, onde se acostumava fazer o quê? Oração. Então, agora não precisa usar óculos, eu sou teimoso. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpuras da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Diz o verso 15 que depois dela ouvir, naturalmente ela creu na palavra de salvação, creu no Senhor Jesus Cristo, e ali mesmo Paulo a batizou. Mas tudo aconteceu porque eles estavam indo para a oração. Ok? Vemos aí neste mesmo capítulo, a partir do verso 29, a conversão do carcereiro. E nós sabemos a história, né? Paulo e Silas estavam sempre indo para a oração, indo para a oração. E ali ele estava indo para a oração de novo, os dois. Diz a Bíblia que tinha ali uma pitonisa, uma mulher que adivinhava e dava lucro aos seus seguidores, e incomodou Paulo e Silas por muitos dias. E houve um momento que Paulo virou-se para ela e repreendeu aquele demônio, porque era um demônio, um espírito de adivinação, e ela foi liberta. E diz a Bíblia que os donos daquela mulher, né, que a escravizavam, tudo, reclamaram, eles acabaram presos. E a gente vê a caminhada do crente, irmãos. A Bíblia diz em tudo dai graças. E às vezes a gente não entende, porque acontecem coisas. Senhor, eu estava orando e fiz a tua obra, libertei aquela mulher e agora sou preso. E não se assustem, porque isso pode acontecer, porque os tempos estão mudando e a perseguição está fazendo uma nuvem, não apenas sobre o Brasil, mas sobre muitas nações, indicando também que nós estamos chegando no final. Mas, irmãos, ali eles foram presos, mas Deus está olhando adiante. Às vezes a gente está aqui, eu estou aqui compartilhando com os irmãos esta palavra, Deus está vendo a tua vida lá na frente, Deus está vendo a minha vida lá na frente.
A gente não sabe o que pode acontecer, mas Deus sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza: se nós estamos com o Senhor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então, quando nós encontramos o Senhor Jesus e o aceitamos como nosso Salvador, nós temos que nos disponibilizar para Ele e deixar Ele fazer o que Ele quiser fazer. Amém, queridos? Vemos lá que Paulo e Silas, ao invés de estarem reclamando na prisão, acorrentados, eles louvavam ao Senhor, cantavam, oravam e cantavam. Isso atraiu todos os presos que ali estavam. E Deus respondeu o louvor e a adoração de Paulo e Silas, mandando um terremoto que abriu as prisões. E outro milagre: nenhum preso fugiu. O carcereiro ia se suicidar porque sabia, na hora de prestar contas dos presos, e ele não tinha como, ele seria morto também. Então ele tentou antecipar para se suicidar, e Paulo disse: pare, está todo mundo aqui. Irmãos, nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Esta atitude de Paulo e Silas, primeiro louvando, em vez de reclamar porque estavam sendo injustiçados lá na prisão, eles cantavam e oravam. E os presos já estavam conhecendo o testemunho, conhecendo o outro lado. E agora as prisões se abrem, ninguém fugiu. Se tivesse lá o PCC naquela época lá, ninguém ia fugir também. Talvez as prisões estejam precisando de um Paulo, de um Silas, de um homem cheio do Espírito Santo. E se a gente for preso, não vamos reclamar não, irmãos, vamos cantar dizendo: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei, esta vida é pequena, mas há uma eternidade para desfrutar. Precisamos ficar olhando para o céu. Me lembro que na época da Covid, Deus me deu uma mensagem, e o tema era ouvindo as notícias do céu, porque as da terra era só derrota, só tristeza, só gente morrendo. Irmãos, graças a Deus não houve uma ovelha que morresse da tal da Covid na nossa igreja. Não morreu ninguém. Como Deus é bom. Eu reconheço a bondade de Deus sobre o nosso ministério, pessoas simples, mas que amam o Senhor. Então, o Senhor glorificou o seu nome na vida daqueles homens que iam para a oração, e houve aí um segmento de situações, mas Deus estava querendo pegar o carcereiro e a família dele, salvá-los, e quem sabe quantos presos ali se converteram. A Bíblia não fala, mas a gente acredita que sim. Então, amados, vale a pena a gente atentar para a necessidade de orar. Amém? Eu estou olhando para minha esposa ali. Nós morávamos no Rio de Janeiro, e eram 110 quilômetros de onde nós morávamos, centro do Rio de Janeiro, até Silva Jardim. 110 para lá, 110 para cá. Sofremos muitas ameaças de morte no trânsito. E teve uma vez que minha esposa teve um sonho do acidente. E o acidente aconteceu 3 dias depois. Ela não morreu, nós não morremos, porque Deus tinha um propósito na nossa vida. Mas ela sofreu um acidente. É uma história que, se eu contar, eu não prego mais. Mas, irmãos, ir para a oração é sobrenatural. Eu não sei como você vai crer ou entender alguns testemunhos que eu sinto de dar para vocês nesta hora. Nós, daquele tempo pequeno, Deus abençoou, compramos imóveis com pessoas pobres, a igreja foi crescendo, conseguimos fazer um templo maior. Mas a gente tinha um propósito: todo domingo de manhã, antes da escola bíblica dominical, oração, jejum, oração. Todo domingo, jejum, oração. E num culto de oração, estávamos lá, tínhamos um grupo de irmãos orando, antes da escola bíblica, e a irmã Mariana
De repente ela caiu, a gente estava numa roda de oração, ela caiu. Pá. Tínhamos ali 3 irmãs que eram enfermeiras, foram atendê-la e disse: pastor, irmã Mariana morreu. Você acredita? Morrer num culto de oração. Olha o desafio. Por isso que a gente tem que ter toda hora dizer: Senhor, tem misericórdia. Ore pelo pastor Jorge, ore pela sua família, irmãos, nós somos desafiados. Quantos desafios a gente sofre? A irmã Mariana não tinha mais pulso nenhum, estava roxa, tudo roxo, tá? Morta. Alguém ainda falou: vamos levar para a clínica. Ela disse: não, ela está morta. Foi verificado que ela estava morta. E eu falei: meu Deus, e agora? Por isso, irmãos, que é bom, me permita dizer isso, você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele é nosso amigo. É Ele que está na igreja, Ele está aqui, eu estou sentindo a presença dEle. O Espírito Santo falou comigo: repreende o espírito de morte. Você estava lá naquele dia, Cristina? Me ajoelhei um pouquinho, botei a mão na cabeça da irmã Mariana e disse: espírito de morte, sai dela em nome de Jesus. Ela regalou os olhos, abriu os olhos e voltou a respirar. Irmãos, para Deus não há coincidência, não. Ou Deus faz, ou Deus não faz. Por isso que a Bíblia diz: foi o Senhor que fez isto, e a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Outra vez meu filho estava comigo lá, nos visitando no final de ano, né, Júnior? Aí ele estava pagando. Gosta de pagar, irmãos, brincadeira. O irmão dele é assim. E eu estava junto com ele lá, e era aquela época de Natal, filas, caixa, né? Muita gente no mercado. Aí de repente a gente ouve um barulho, um homem grandão caiu dentro do mercado. Aí o pessoal começou a correr e tal. E aí eu saí de onde eu estava, porque Deus falou assim: vai lá. Irmãos, o ide de Jesus, ele é tão amplo. Ide pregar o evangelho a toda criatura, mas Jesus lá em Mateus 10 diz: ide curai os enfermos, expulsa demônio, limpa leprosos, ressuscita mortos. Você crê que nosso Deus é o mesmo hoje? Amém. Ele continua fazendo. Amém. Salvando pessoas improváveis. Precisamos crer de todo o coração. Estava aquele bolo, o homem lá esticado. E aparentemente estava morto, porque ele não estava respirando, não. Fizeram lá, medida aqui, dali. E o Senhor falou a mesma coisa: repreende o espírito de morte. Já tinham chamado até a ambulância. Mesma coisa: espírito de morte, sai dele em nome de Jesus. Aí o homem abriu o olho e começou a respirar. Levantamos ele, aí eu preguei. Aquele monte de gente, vocês estão vendo, foi Jesus que operou aqui, vai. Porque uma coisa, irmãos, que nós não podemos perder são as oportunidades. Oportunidade de entregar um folheto. Oportunidade, né? Nós estamos preparando para vir para cá, estou esperando só uma confirmação de Deus, né? Nós já estamos há 38 anos lá em Silva Jardim, Deus fez muita coisa. Eu e a minha querida pastora Cristina, nós precisamos descansar um pouco. É uma boa, né? Bom lugar para descansar, mas às vezes a gente lembra que o Senhor diz assim: levantar e andar, porque não será aqui o vosso descanso. Então eu sei que para onde a gente vai, né, pastor Jorge, a gente tem tarefas a fazer.
Mas, irmãos, nós precisamos entender que você é muito importante para Deus. Jovem, Deus é muito importante para você. E você é importante para Deus. E a gente, muitas das vezes, precisa renunciar. É ir para a adoração, é ir para a oração, é ir para testemunhar do Evangelho. As oportunidades estão aí nas filas de banco, que hoje não tem mais fila, mas filas de comércio, e disso e daquilo, situações inusitadas que acontecem na rua. A gente vê a parábola do bom samaritano, quando aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, se ele, só nesta palavra, aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, a gente entende que no espiritual estava mal, estava saindo do lugar da bênção para um lugar, que Jericó era uma cidade complicada. Então, muitas das vezes a pessoa sai da bênção e vai descendo, e aí vem os ladrões e roubam aquele homem, e aí passa o sacerdote, passa o levita, indiferente ao sofrimento daquele homem que estava ferido, mas aí vem o bom samaritano. Que oportunidade, a gente sabe que é uma parábola, mas isso no dia a dia as coisas acontecem. Então, irmãos, um dos problemas da igreja, nosso problema, é a indiferença. Nós precisamos atentar que Deus nos chamou para sermos testemunhas do Evangelho. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda, a gente ter certeza absoluta de no dia que a gente fechar os olhos para este mundo morrer, nós seremos levados para o céu. A Bíblia diz isso. Eu creio que eu vou para o céu. Você crê que você vai para o céu? Não pode ter dúvida. Paulo disse: eu sei que tenho crido. É que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, irmãos, é um tempo que nós precisamos fazer alguma coisa para Deus. No final, haverá um julgamento também para os salvos. Não para condenação, mas para distribuição. Não é isso, pastor Jorge? Distribuição de galardões. Não podemos chegar no céu de mão vazia. Temos que fazer alguma coisa. Mas, pastor, não. Vai para a oração. Faz um propósito de oração. Eu não sei se os irmãos jejum, mas creio que sim. Mas um propósito de jejum, Senhor, eu quero santificar a minha vida. Eu quero ser uma bênção em tuas mãos. Diz aqui a minha vida, Senhor, faz a tua obra. Porque indo para a oração, irmãos, Deus vai começar a fazer coisas incríveis. E a Bíblia diz: não temas, crê somente. Porque nós não estaremos sozinhos. O Senhor está conosco. O importante é conhecer a voz de Deus. E eu costumo dizer, aqui há um texto na Bíblia que diz: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Não é isso que a Bíblia diz? E eu digo para você que a palavra de Deus e o Espírito Santo andam sempre juntos e estão de acordo. Então, a palavra de Deus e o Espírito Santo concordando, porque precisamos conhecer a palavra para entender isso. Pode ir, porque vai dar certo. Pode ir que você vai ser uma bênção. Pode ir que você vai colher bons resultados. Amém, queridos? Eu espero que esta palavra, que eu ia pregar outras coisas, mas o Senhor me direcionou para esta, né? E é interessante do falar com Deus. E a gente aprende, sabe, irmãos, na caminhada de Jesus, era o Deus humanizado aqui, né? Lá em Hebreus a Bíblia diz que o Senhor deixou a sua glória e se tornou homem,
Por isso que a salvação é crer no Jesus Cristo, homem. Por quê? Por causa da crucificação. A cruz de Cristo, Jesus crucificado. Jesus não foi reencarnado, isso não existe. O que existe é ressurreição, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele estava falando sim para a vida eterna. Amém, irmãos? É tão importante isso. Nós cremos de todo o nosso coração, vivemos para Deus, caminhamos com Deus. E aí a gente vê, naquele tempo, eu creio que as crianças aprendem o que é oração. Oração é conversar com Deus. Não é isso mesmo? É isso? Oração é conversar com Deus? E aí a gente olha aquelas pessoas, aquela mulher cananeia, por exemplo, que a filha dela estava miseravelmente endemoniada, como a Bíblia diz. Que miséria, né? O que o demônio faz na vida? É miséria. Ela estava miseravelmente endemoniada e soube que Jesus estava passando, correr atrás de Jesus. Porque eu já experimentei, irmãos, ir na casa, 2 casas pelo menos, e pessoa endemoniada, quebrando tudo. E aí, demônio, você não pode usar a tua força, você luta isso, luta aquilo, é fortinho, academia. A guerra não é contra a carne, é espiritual. Então, se você for no natural, você perde, mas se você for no espírito, você vence. Eu vi que era isso, guerra espiritual, quebrando tudo. E aquela mulher vai atrás de Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. O que é isso, irmãos? Uma oração. E é bacana que ela estava orando diante de Jesus. Amém. Há uma história ali, irmãos, conhece, né? Está aí em Mateus, parece que é capítulo 18, se não me engano. Por aí. Não lembro agora, mas ali. Uma mulher que era rejeitada por ser cananeia, né? Descendente de Canaã, filho de Cão, que era filho de Noé. Os irmãos conhecem a história. E Jesus provou. Irmãos, até na oração, muitas das vezes Deus nos prova, porque a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada para ela. Quantas vezes nós oramos e Jesus não responde? Hein? Mas temos que perseverar. Ela perseverou. Jesus provou aquela mulher, dando uma visão do que era o relacionamento de judeus com os não-judeus. E ele disse: mulher, não é lícito dar, né, a comida dos filhos para os cachorrinhos. E aquela mulher disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. Humilhação, que coisa linda. Irmãos, numa caminhada com Deus, sim, oração, adoração, mas também humilhação. Humilhação. E Jesus ficou surpreso: mulher, quão grande é a tua fé. Vai, a tua filha está salva, está curada, está liberta. Irmãos, os cegos de nascença, filho de Davi, quem está passando aí? Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa interessante, que essas pessoas reconheciam que Jesus era filho de Davi, ou seja, que Jesus era o Messias. Hoje precisamos entender, porque aquele ao qual nós cremos é Jesus Cristo, o
o Messias, o Senhor, o Salvador. Então esta segurança, irmãos, nos fortalece. Amém? Então nós vemos nos evangelhos quantos milagres foram feitos, mas quantas pessoas falavam pessoalmente com Jesus. Jesus não está mais aqui, mas o Espírito Santo de Deus está. É Ele que opera maravilhas em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que esta graça tão maravilhosa que Ele deixou sobre a igreja, graça, eu costumo dizer, irmãos, que a graça é como um crédito que você tem no banco. Antigamente ainda tem, né? Você abre a conta no banco e dependendo aí da sua conta, você tem um crédito. Entra no vermelho, mas tem um crédito que cobre o vermelho. Irmãos, a graça do Senhor Jesus não nos deixa entrar no vermelho, porque ela sempre dá um crédito para mim e para você. Por isso, o Senhor falou para Paulo, quando ele estava sendo, tendo aquele problema, atormentado na cabeça, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, você tem um crédito comigo, e meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo creu e disse: então, quando eu sou fraco, estou fraco, então eu sou forte. Pastor, o que significa isso? Estar fraco, irmãos, é quando a gente está numa total dependência de Deus. Entendeu? Porque a gente diz: eu posso, eu faço, eu quero. Não, mas há um momento que a gente não pode. Há um momento que é uma fraqueza. Há um momento que a gente não sabe o que fazer. Mas esta graça que Deus dá para nós, para a igreja, a minha graça te basta. Você está lá no fundo, mas a minha graça vai, o meu poder vai, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua dependência e vai te colocar de pé e vai te dar uma saída e vai te dar uma vitória. Daí, irmãos, a necessidade da gente se aproximar mais e mais de Deus. Deus, Ele pode, e tenho certeza que Ele quer fazer coisas maiores na vida de cada um de nós, mas precisamos tomar uma decisão de se levantar e dizer: Pai, eu quero mais de Ti. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos fazer uma oração e passar a palavra para o pastor Jorge. E agradeço a Deus a oportunidade de conhecer vocês. E eu torço, viu, pastor Jorge? Torço mesmo que vai chegar um momento que você vai precisar fazer 2 cultos, ou então largar a banda. Porque a gente vê o zelo, o amor que vocês têm tido pelo tempo, de estar aqui, e Deus quer fazer algo maravilhoso. Eu conheci o pastor Jorge há uns 30 anos, né, pastor Jorge? E tudo por causa dos casamentos, né? Mas é um homem de Deus, e ele se converteu e renunciou muitas coisas para fazer aquilo que Deus desejava fazer na vida dele. Feche seus olhos e coloque sua vida na mão de Deus. Tem um cântico que o Senhor colocou no meu coração. É pequeno, é dom maior, que diz assim: Deus pode fazer meu milagre agora. Eu não sei o que você está precisando, Deus sabe. O importante é você crer de todo o coração que Deus pode e Deus quer fazer. Diz assim: Deus pode fazer
meu milagre agora. Deus pode fazer a vida mudar. Ele pode tudo, seu poder é total. Deus pode fazer meu milagre agora. Põe a mão direita no seu coração, apenas como um ato de fé, e cante comigo. Deus pode fazer meu milagre agora. Deus pode fazer a vida mudar. Ele pode tudo, seu poder é total. Deus pode fazer meu milagre agora. Não é o homem que faz o milagre, é o Senhor. A gente ora e é Deus que faz. Coloque diante de Deus o que você está precisando agora. Se Deus precisa de uma cura, uma restauração, alguma coisa assim que você sente que você está precisando fazer e você não tem como fazer, os homens não têm como te ajudar, mas Deus pode tudo. Isaías 53, capítulo 53, verso 4 e 5 fala que o Senhor levou sobre si, verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós já fomos curados. Então, o alcançar a bênção exige a fé, porque a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos e estão elas nos lugares celestiais em Cristo. Então, a fé nos leva a alcançar aquilo que já foi feito como decreto na cruz do Calvário por nós. Coloque a tua mão no coração. Pai, aqui está esta congregação, pelos visitantes. Tu conheces as necessidades de cada um. E te pedimos agora, Senhor, a luz daquilo que foi ministrado, que Teu Espírito Santo venha sondar agora os corações, as vidas. Olha para a necessidade de cada pessoa, Pai, que está aqui, e opera o Teu milagre, a Tua cura, a Tua restauração. Portas que estão trancadas, fechadas, que estas portas sejam abertas em nome de Jesus. Ó Deus, Tu sabes como fazer, Senhor. Pessoas que já perderam a esperança de conquistar algo que está no seu coração, um sonho, algo que parece que não acontece mais. Que estes sonhos possam ser reavivados, que agora Tu possas cobrir estas vidas, suprindo, Senhor, as necessidades que estão colocando em Ti o seu problema. Que haja agora o Teu milagre, a Tua bênção, a Tua cura, a Tua resposta, Senhor, para estas necessidades. Nós te agradecemos, Pai, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer: eu tomo posse. Pela fé, eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória. Pastor Jorge. Amém, meus irmãos? Amém. Opa. Eu só lembro de beber água depois que acaba de beber água. Se você ler o livro de Atos inteiro, é o maior manual de oração que tem. Todos os capítulos de Atos tem oração. Não é por nada que ele não devia ser nem chamado Atos dos Apóstolos, devia ser Atos do Espírito Santo. No capítulo 1 ele começa ali quando Jesus manda que eles esperassem para que fosse revestido do Espírito.
e 120 pessoas decidem fazer aquilo que o pastor falou. Eles se colocam ali em busca, né, daquilo que Deus mandou, né? Capítulo 2 eles são batizados, capítulo 3 eles entram no templo, capítulo 4 eles oram, o templo treme, capítulo 6 eles oram para escolher, né, o substituto, os diáconos. Capítulo 7, o nosso amigo Estevão ora e é recebido por Deus em pé. E no capítulo 9, um perseguidor, um algoz, um cidadão que tinha prazer em fazer com que as pessoas negassem a Cristo, se encontra com ele. E quando há um servo de Deus orando, que era Ananias, Deus diz assim: vai lá, que eu tenho um plano na vida de Paulo. E Ananias ouve: tu não sabe, tu está brincando comigo? Não. E Deus diz assim para Ananias: olha lá que ele está naquela rua e ele está orando. Amém? Talvez você nunca orou na vida, né? Mas eu vou dizer para ti, o maior milagre é que você ore e diga assim: Senhor, entra na minha vida, muda a minha história. Amém? Amém. Ele ainda faz milagre. Ele ainda troca o nosso coração de pedra. Ele ainda troca a nossa vida. Eu queria orar hoje, meus irmãos. Nós tivemos vários acidentes aqui na nossa cidade essa semana. Vários jovens que tiveram a sua vida ceifada, né? Jovens de 16, 17 anos. Eu quero orar também, meus irmãos. Quero que a igreja levante um clamor pelos nossos irmãos na Nigéria. São mais de 1.500 pessoas que foram mortas por amor ao Evangelho. Eu quero orar também, meus irmãos, para que Deus levante uma nação santa, uma nação onde toda corrupção, onde todo roubo, onde toda inversão de valores. Nós estamos numa situação tão difícil no nosso país, que a inversão de valores hoje, que o roubo está sendo legalizado e que nós nem estamos muito lenientes. A igreja precisa orar. Amém? A igreja é o único exército do mundo que vence de joelhos. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Senhor, eu quero orar, Pai, por todas essas famílias, Pai, que perderam esses entes queridos. Eu quero orar, Pai, por essa cidade. Eu quero orar pelos jovens. Senhor, protege os jovens dessa cidade. Sim, meu Deus. Senhor, cobre com as tuas mãos. Senhor, toda ação de Satanás para acabar com a vida de pessoas, para trazer tristeza, para trazer, Senhor, decepção. Senhor, abençoa essa cidade, Pai. Sim, meu Deus. Senhor, protege esses jovens. Eu quero orar também, Pai, por essa juventude dessa cidade. Senhor, que Tu possa estar salvando pessoas. Sim, meu que Deus. Tu possa estar mudando vidas. Que Tu possa estar entrando em corações, escrevendo novas histórias. Poderoso, Santo. Senhor, que possa haver nessa cidade muitos jovens se chegando aqui, meu Pai. Muitos jovens se conhecendo e famílias possam ser restauradas e o Senhor possa ser glorificado. Senhor, eu quero orar por famílias aqui nessa noite, Pai. Talvez filhos que não falam mais com pais, pais que não falam mais com filhos. Senhor amado, Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que conforta. Tu és o Deus que restabelece comunicação. Tu és o Deus que restabelece, Senhor, relacionamentos. Senhor, a Tua palavra nos diz que os filhos seriam ensinados do Senhor. Senhor, a família é aquilo que Tu mais tem primazia. É ali que Tu se estabeleceu. É ali, Senhor, que Tu constituiu e começou a unidade no mundo. Foi ali que Tu fez o primeiro milagre. E é ali que um dia, Senhor, Tu virá para fazer a ceia, Senhor, entre o noivo e a noiva nas bodas do Cordeiro. Senhor, que haja restauração de família. Que haja perdão no nosso meio. Que haja restituição. Sim, meu Deus. Tu és o Deus de restauração. Muda corações, Pai, faz a Tua obra. Senhor, nós queremos orar também pela Nigéria, Senhor. Tantos cristãos que têm sofrido,
tantos cristãos que têm morrido. Senhor, abençoa os teus servos, protege eles, Pai, da perseverança, graça e fé, para saber, Senhor, que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Sim, meu Deus. Senhor amado, Senhor, que Tu possa nos, Senhor, levar, Senhor, aquilo que Tu fez em Atos, Pai. Sim, meu Deus. Que nós possamos, Pai, a Tua palavra diz que todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Senhor, aquele que tem ouvidos, ouça o que Teu Espírito diz a igreja. Sim, meu Deus. Senhor, há um tempo de oração, há um tempo de nós buscarmos ao Senhor, há um tempo, Senhor, de nós levantarmos mãos santas diante do Todo-Poderoso. Sim, Espírito. Somos sabedores, Senhor, que não há força em nós, somos sabedores que muitas vezes não há vontade, mas como um dia Josafá disse, em nós não há força nenhuma, mas os nossos olhos estão continuamente postos em Ti. Sim, Jesus. Senhor, que Tu possa levantar a Tua igreja, Sim, meu Pai. que nós possamos levantar os nossos olhos para Ti, que nós possamos clamar, Senhor, pelo nosso país, clamar pelos nossos jovens, clamar pelas nossas autoridades, clamar, Senhor, para que o Brasil seja do Senhor Jesus. Que toda corrupção, que todo roubo, que toda, Senhor, inversão de valores, que todo aquilo que estão fazendo com as nossas crianças, com a nossa educação, Senhor, olha com os Teus olhares de misericórdia para essa nação. Levanta um povo que ora, Senhor. Levanta um povo como aquela igreja de Atos, no capítulo 12, Senhor, onde Pedro estava preso, Senhor, com vários soldados, Pai, 4 soldados, mas havia, Senhor, uma oração incessante na Tua igreja, Pai. Senhor, e assim como aquele anjo, Senhor, livrou Pedro, eu creio que haverá livramento de Deus pela ação do justo. Sim, meu Deus. Senhor amado, o mesmo Deus que agiu lá em Atos 12, continuará a agir nas nossas vidas. Sim, meu Deus. Senhor, levanta o Teu povo, Pai, como o Teu servo falou, para orar de madrugada, para buscar a Tua face. Meu Deus. Senhor, nós Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que Tu falou no nosso coração nessa noite. Nós nos saímos desse lugar, mas não da Tua presença. Senhor, abençoa cada família, abençoa cada esposa, cada esposo, tudo que nós temos nessa semana, se a Tua boa mão sobre as nossas vidas e nos incomoda para orar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar trabalhando em nossas vidas. E nós estamos despedidos em nome de Jesus, o amor de Deus, a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada vida. Amém.